Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 5 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa semana, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o relato de viagem. Então, o que seria o relato de viagem? É um gênero narrativo não ficcional. Isso significa que são narrados fatos reais em que o autor, de modo subjetivo ou pessoal, ele conta episódios significativos de uma viagem realizada. Nos relatos de viagem, ainda se descrevem os lugares e as situações vividas de maneira particular. Então, o relato de viagem seria então aquela narrativa, em que a pessoa vai contar do que achou de interessante em determinada viagem. Então, ele conta as experiências e descreve também os ambientes. E aqui nós temos algumas características do relato de viagem. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Então, não existe aí um narrador fictício, Então, quem conta é uma pessoa real, porque ela vai contar uma experiência dela. Conta-se um ou mais episódios significativos. Os lugares e situações são descritas. Fornecem-se as indicações precisas de tempo e de lugar. Então, precisa de data, o lugar específico. Então, tudo isso é colocado no relato de viagem. O autor coloca seu modo particular, sua visão particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Então, tudo que é contado é a partir da perspectiva do autor. E parte do texto vai ser descritiva e outra parte narrativa. Então, ao mesmo tempo que ele descreve os ambientes, ele conta o que aconteceu nesses ambientes. Os verbos e os pronomes são predominantemente usados na primeira pessoa. Claro, se é contado, se você vai contar uma experiência sua, você vai contar em primeira pessoa. Então, sempre os verbos e os pronomes estarão em primeira pessoa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, então segue a ordem do relógio. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo, porque você costuma contar apenas aquilo que já aconteceu. Não tem como você contar uma coisa que está por acontecer. O presente é histórico. Há a possibilidade do relato ser contado no tempo presente. Ele tem o efeito de realçar, de dar destaque aos acontecimentos, para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é narrado. Então, mas quando você usa o presente histórico, vai ser uma estratégia para se aproximar do leitor, para que o leitor, ele consiga visualizar melhor aquilo que você está contando e descrevendo. Uso excessivo de adjetivos para registrar suas impressões sobre os locais, as situações e as pessoas. Então, para caracterizar, você tem de usar os adjetivos. A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e quem lê o relato. O sentido pode ser denotativo, real ou conotativo, figurado. Nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico, seu sentido de dicionário. Prevalece a subjetividade, isto é, predominam as impressões e sensações do autor. Então, ele conta de maneira pessoal, ele coloca a sua visão pessoal sobre aquilo que ele está contando ou descrevendo. Um exemplo de relato de viagem é o que era feito na época do descobrimento do Brasil.
por meio da literatura de informação. Então, há vários relatos de viagem que não são só estudados pela literatura, como também tem valor histórico, né? Porque narram a realidade factual. Então, essa literatura de informação, ela realmente tem mais valor documental, né? Valor histórico, né? Não tem tanto valor literário, porque o relato de viagem conta a realidade. Era uma visão pessoal, mas está contando a realidade. Então, o Pero Vaz de Caminha contou o que ele viu, né, para a coroa portuguesa. Então, essa literatura de informação, gente, ela é um olhar do português sobre o Brasil, tá? Não é uma literatura propriamente brasileira, porque é o português que fala, né, sobre o que ele está vendo e observando aqui no Brasil. E aqui nós temos, né, um trecho, né, da carta de Pero Vaz de Caminha, que fala um pouquinho, né, sobre o Brasil, sobre as primeiras impressões que ele teve sobre o Brasil. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes grandes, barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Então aqui são as primeiras impressões do Pero Vaz de Caminha, que é um relato de viagem. Então, o objetivo do relato de viagem, qual seria? Propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade. Então, você vai escrever para alguém que não está vendo aquilo que você está vendo. Então, você tem de adjetivar, né, caracterizar, contar, né, tentar levar ao outro aquilo que você está vendo. Tá? Então, o objetivo é esse, né? Você vai explicar o que você está vendo ali e provocar uma reflexão também. A estrutura de um relato. Nós vamos ter um enredo, né? Por ser um gênero narrativo, vai contar aí vai narrar um conjunto de fatos. Temos espaço, né? Todos os fatos têm de ocorrer num espaço, num tempo determinado, né? Esse espaço e tempo tem de ser bem determinado, porque são fatos reais. Tem o foco narrativo, que vai ser sempre em primeira pessoa, porque é a visão pessoal do autor sobre aquilo que ele está vendo. Os personagens são seres que participam da história narrada. Eles podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários, tá? Esses personagens também, né, são reais. Se você está contando uma coisa real, se você está levando ao outro aquilo que você viu, então esses personagens também são reais. Nós temos também uma situação inicial, como estavam as coisas no momento que você começou a observar. Depois nós temos o desenvolvimento, que vai haver aí um conflito, né? Alguma coisa tirou a tranquilidade daquele momento, né? Tem clímax, né? O ponto alto da história, que é o uso de verbos de ação, discurso direto e indireto, né? E o desfecho, que é o final da viagem, que é o encerramento do relato. Então tem tudo isso, né, dentro de um relato de viagem. Aqui, pessoal, nós vamos ter algumas questões relacionadas a um relato de viagem que está proposto no PET de vocês, tá? Então é preciso que vocês leiam o texto para que vocês possam responder a essas questões, tá? Então, a primeira questão: o relato de viagem faz parte do gênero narrativo. Tendo em vista essa afirmativa, é correto afirmar que, como gênero conto, existe nele a presença de um conflito?
Então vocês voltem ao texto, leiam, né? Para que vocês observem se houve alguma coisa que modificou a situação inicial, se houve alguma coisa que precisou ser resolvida, né, de alguma forma. Isso aí representa o conflito. Depois nós temos a número 2. Observe as formas verbais presentes no relato de viagem e análise. No texto, a maior parte dos verbos está empregada na primeira pessoa do singular. Levante hipóteses. Por que isso acontece? Por que o texto é escrito em primeira pessoa? Então, é aquilo que nós já comentamos antes, né? É escrito em primeira pessoa porque é relato de alguém que está descrevendo as suas impressões sobre algum lugar e sobre os fatos que vivenciou nesse lugar. Então, não tem como ser diferente, né? Então, o texto vai ser escrito em primeira pessoa porque trata-se das impressões do autor sobre aquilo que ele vivenciou, sobre a experiência que ele teve. Letra B. As ações e os fatos apresentados no relato lido localizam majoritariamente em qual momento do tempo, presente, passado ou futuro. Então, vocês vão reler o texto, observar os verbos que aparecem nesse texto e vão dizer se eles foram mais empregados no passado ou no presente, né? Letra C. Releia o fragmento a seguir. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamada de irmã ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Porque as formas verbais foram empregadas ora no pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito do indicativo. Então, se vocês souberem o que cada tempo verbal indica, vocês saberão responder essa questão. Então, o pretérito perfeito, por que ele é chamado de perfeito? Porque as ações, ele descreve uma ação que se desenvolveu no passado e ficou no passado. Ela começou e iniciou no passado. Aliás, ela começou e findou no passado, perdão. E no pretérito imperfeito do indicativo, a ação é habitual. Ela se repete no passado, tá? Então, sabendo isso, vocês terão condições de responder a questão. Número 3. Ao ler o relato de Tainá Santos, é muito provável que tenha tido a impressão de estar conversando com ela. Por que isso acontece? Exemplifique com trechos o próprio texto. Então, quais são os elementos do texto que aproxima a autora do leitor? Por que nós temos essa impressão de estarmos conversando com ela? Será que é relacionado ao nível de linguagem? Será que é relacionado às questões que ela vai fazendo durante o texto e ao mesmo tempo respondendo? Então, observem o texto, releiam para que vocês possam responder essa questão. Número 4. Qual é o objetivo do relato de viagem? Isso também nós já comentamos, né? Propor reflexões, explicar, orientar, opinar ou influenciar o imaginário coletivo, sempre com base no episódio de viagem. Levar o leitor a sentir as emoções e os sentimentos expressos sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Proporcionar ao leitor a imersão em uma história de ficção que o entretenha, desperte sua imaginação, sentimentos ou reflexão. Tudo isso de uma forma bem estruturada e relativamente curta. Apontar os acontecimentos importantes do dia a dia de uma pessoa com o objetivo de guardar lembranças ou desabafar. Narrar uma história exclusivamente pela sequência de fatos, apontando os princípios e valores do enunciador. Então, vocês voltem ao texto para ver qual é a hipótese aqui apontada, né?
ela vai se encaixar melhor ao texto, né? Bem, pessoal, vou ficando por aqui, né? Essas foram as questões da semana 5. Eu espero ter sido compreendida. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo uma mensagem. Manter o espírito positivo é garantir que até no dia mais escuro conseguirá enxergar lindos raios de luz. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.